Olá, tudo bem? Nós somos acadêmicos do primeiro ano de Educação Física da Unicesumar. E neste programa estaremos trazendo o trabalho de professores para com alunos que apresentam necessidades especiais. Mas o que será que o senso comum pensa sobre essa inclusão? Diz aí! Obrigado, gente! Obrigado! A senhora conhece alguma pessoa que apresenta necessidades especiais? Ai, vários. Conheço. Alguns. Com certeza. Você acredita que nas escolas direcionadas a esse público tem aula de educação física? Tem. Hoje, tipo assim, está se recolocando aluno com deficiência nas escolas normais. Ainda não está, não está tendo inclusão total, mas está se incluindo agora. Não? Por quê? Porque é muitos alunos, ao todo, que podem fazer e aí se misturar tudo, eu acho que não. Não que eu conheça. Eu acredito que tem, mas falta professores, né? Algumas escolas sim, né? Mas não são todas que têm. Então, nós temos que fazer um projeto que atenda todas as escolas. Eu acredito que sim. Como você imagina uma aula de educação física para esse público? Você diz assim, no qual seria bom ou não? Como você acha que é? Então, bom, né? Eu acredito que tem que ser uma aula especial para cada tipo de deficiência, né? Deficiente visual, um tipo de aula, deficiente físico, outro tipo de aula, né? Tem que ter o professor adequado para cada tipo de deficiência. Depende da pessoa, aquela deficiência dela, deve ter um tipo de educação, né, para cada um, educação física, exercício. Depende do jeito que a pessoa tá, né? É a qualidade, né, que tem que ter de ginástica, assim, sei lá. Tem que ser de acordo com a necessidade do deficiente, né? Eu não sei como é que é, mas eu acho que deve ser igual o outro, né, também, né? É o mesmo jeito, só muda um pouco assim, tipo, o regulamento, né? Mas é a mesma coisa, mesmo a aula de educação física é a mesma coisa, eu acho. Para abordar profundamente o nosso tema, estamos aqui com o nosso convidado especial. E afinal, quem é você, professor? Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite para estar tentando contribuir com a formação de vocês. Eu me chamo Bruno Ferraz, eu tenho 26 anos, concluí ano passado, em 2013, minha graduação de licenciatura em Educação Física na Universidade Estadual de Maringá, participando principalmente de grupos de pesquisa focados na área do lazer, tempo livre e trabalho, dentro de um viés marxista de estudo. Professor Bruno, como surgiu o interesse de trabalhar com a educação especial? Bem, ele não surgiu diretamente durante a graduação, porque durante o curso não tive nenhum contato tão direto em nenhuma das disciplinas com a população com necessidades especiais. Somente alguns dos estágios, como vocês também vão ter que fazer, eu tive contato com a população de jovens e adultos e alguns sujeitos que tinham necessidades especiais em alguma das escolas. Bem, então, ao iniciar minha carreira, meu foco era prioritariamente lecionar. Eu queria dar aula, independente de que campo fosse na rede privada ou na pública, e também tanto fosse na regular, jovens e adultos, onde surgisse a oportunidade.
foi assim que eu comecei a trabalhar. Surgiu a oportunidade, fiz uma entrevista numa escola privada aqui de Maringá e iniciei minha atuação. É pra jogar aqui por baixo de novo? Ó, o que eu vi o pessoal fazendo? Vamos prestar atenção. É pra gente deixar aqui, é pra gente, ó, empurrar ela, não é? Pode ser? Vamos combinar assim? Todo mundo vai tentar empurrar a bolinha? Sim! Então, ó, deixa ela já na posição. Deixa ela na posição. Então, fica aqui na posição já. Vamos lá, força lá. Vamos. A bolinha, dobra, só o que a gente vai fazer, vai voar. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Muito bom. Próximo desafio. Aí vai pro desafio. Vamos lá, Fernando. Vai, você. Joga, Bia. Fica parado, fica parado. Vai, tá? Empurra lá no círculo. É assim. Empurra ela. E quando você começou a trabalhar com esse público, você teve alguma dificuldade, teve alguma quebra de paradigma? Então, houve todo um cuidado por parte da direção da escola em me ambientar com eles, né? Ela primeiro pediu que eu fosse lá observar os alunos, qual que era a interação deles com as pedagogas que passam a maior parte do dia com eles. E inicialmente não houve assim nenhum tipo de preconceito, aquelas coisas que você, quando é mais jovem ou pela falta de conhecimento, por já ter passado pela academia, ter todo o trato com as questões de preconceito com esse tipo de população, de logo de cara ter algum irrompante assim, de ter alguma problemática. Foi mais no sentido de tentar aprender que tipo de trato que eu teria que ter com eles, ao contrário de um trabalho um pouco mais genérico, de entender que cada um ali tem sua especificidade. Acho que foi o principal elemento assim para se romper. Seria a genericidade assim da nossa formação, da gente trabalhar individualmente com cada aluno. Então, professor, após sua adaptação dentro da área, o que você considera como ponto positivo e negativo? Bem, como eu disse, o primeiro choque foi essa questão de acabar tendo que ter um trabalho muito mais individual com cada aluno, numa turma muito mista. Então, acho que um ponto positivo seria você se forçar a trabalhar e ter que aprofundar naquilo que você não viu na graduação, ou seja, ele te leva a exercitar a atividade mesmo de docente, ou seja, buscar para além do que a gente viu na academia, buscar para além do que você está preparado para trabalhar. E o ponto negativo é a dificuldade de fazer isso sem orientação, recém-formado e com as limitações que são evidentes na nossa formação. A educação física, há muito tempo, é uma formação bem complicada e vai depender muito de cada região que a gente estuda, de cada universidade que a gente está estudando. E as limitações que a gente acaba passando, por exemplo, vocês com essa disciplina provavelmente terão apenas mais uma durante o curso. A mesma coisa com nós lá na UEM. Passamos por alguma disciplina de especial, depois no estágio mais alguma vivência. E cair direto no campo a gente acaba encontrando muitas limitações. Então as limitações são mais a gente se defrontar com a incapacidade de lidar de maneira mínima com isso, com o trato com os alunos, um trato individual. Então, professor, qual é a metodologia utilizada nas aulas de educação física para com esses alunos? Bem, como eu disse também no começo, por causa do grupo de estudos que eu participei, por causa das leituras que eu faço e por causa do meu embasamento teórico, da matriz que eu trabalho, eu tento ter como base o Coletivo de Autores, que foi um livro escrito em 92, que é a Metodologia do Ensino de Educação Física, foi escrito por Celi Tafarel, por Gotani, diversos outros autores que trouxeram, após o período de ditadura, novas formulações sobre educação física dentro do que a gente chamaria da pedagogia crítico-superadora, que se aproxima muito do que a gente tem mais no campo educacional, dentro da pedagogia propriamente dita, da pedagogia histórico-crítica, do Saviani e diversos outros autores. Então eu tento trabalhar com eles pautados principalmente nessa obra, tentando trabalhar pelo ciclo de ensino. Então com os menores alunos eu trabalho no segundo ciclo, que é a sistematização e organização da realidade, ou seja, como eles vão entender essa realidade, como eles conseguem sistematizar isso, e como eu consigo levar o maior leque possível de coisas sobre as manifestações da cultura corporal para eles. E nos maiores eu tento trazer um trabalho um pouco mais conceitual, científico, de apropriação mesmo
das manifestações, das lutas, da ginástica, das danças, dos esportes, de uma maneira um pouco mais ampla, tentando trazer bastante diálogo com eles, sobre diversas questões. Eles trazem mesmo muitos elementos durante as aulas e a gente vai tentando trabalhar em cima disso. E para finalizar então esse bloco, gostaria de saber do professor se ele vê como ele consegue enxergar o desenvolvimento desses alunos, seja social, afetivo, cognitivo, intelectual, independente. Bem, tento da maneira mais global possível, da maneira mais ampla, porque se a gente pega por outros viés, por outra metodologia, a gente vai tendo o quê? Uma educação física mais voltada para um aspecto motor, ou uma educação física voltada para uma psicomotricidade, diversos outros que vão fragmentando tudo isso que você tentou elencar, ou seja, a criança não tem como separar o motor dele do afetivo dele, entendeu? Ele estando na aula é um aspecto muito dinâmico, é algo muito complexo para a gente conseguir fragmentar e analisar, olha, ele está avançando afetivamente apenas e não está... Então eu tento trazer as atividades de uma maneira um pouco mais ampla e tentar fazer esse exercício de trabalhar eles um pouco mais interconectados, por assim dizer. Tento perceber tudo isso a todo momento, o que é um exercício muito difícil pra gente, né? A gente tá acostumado com aquela aula lá, que a gente vai fazer na academia de, então todo mundo conseguiu acertar aquela bolinha ali. Será que esse é o nosso objetivo? É acertar as bolinhas? Ou o que é? Então é um exercício de tentar aprimorar isso mesmo, de tentar ter um olhar diferenciado para cada um deles. Os seus avanços, suas limitações, o que eles conseguem progredir e o que eu consigo progredir na mediação. Isso é muito mais importante. É algo muito importante de perceber o quanto eu consigo mediar qualitativamente. Isso vai variar muito do que eu vou conseguir perceber de retorno deles também. Se eu consigo dar uma aula muito boa, e se a aula muito boa traz também um retorno. Professor Bruno, então após conhecermos a sua história como acadêmico e o seu trabalho agora já como professor, gostaria de saber como tudo isso influencia na sua vida. Influencia de maneira muito qualitativa. Assim, optar por ser professor, assim como boa parte de vocês fizeram já entrar no curso, já é um primeiro passo para uma escolha de um projeto de vida mesmo. Então, estar na educação especial só complementou tudo isso. É um exercício cotidiano de pensar neles e no quanto eu consigo melhorar para ter mediações qualitativas para esses sujeitos. Ou seja, é um exercício que vai além da questão meramente profissional, ser professor. Por isso que eu acho que o retorno é imenso e é completamente gratificante e duplamente gratificante por ser na educação especial. Porque não são as limitações deles que eu trabalho, são minhas próprias limitações em conseguir mediar algo qualitativamente para eles e fazê-los progredir. E professor, você tem a intenção de continuar nesse mercado, de trabalhar com pessoas com necessidades especiais, de estar se profissionalizando cada vez mais? É a minha intenção e a necessidade de me aprimorar, né, para conseguir dar uma aula melhor. Então, meu projeto é para o ano que vem, sem falta, iniciar uma pós-graduação especificamente em educação especial, não tão voltada necessariamente para a educação física, eu acho que é mais genérica sobre as necessidades especiais, que vai ser a que eu vou optar. Mas é uma necessidade tanto, não só profissional, como uma necessidade pessoal de avançar nesse sentido. Você pode falar assim, como um método avaliativo, alguma coisa, não sei, você deve saber. Vou pegar o roteiro aqui, você vai... Agora ele entregar um presente. Gratificação pela sua participação nesse documentário. Mostra pra câmera que você ganhou. Você nem viu que você ganhou? Não sei se vai mostrar. Professor de educação física que não usa mochila, né? Muito obrigado. Estamos finalizando esse documentário e eu gostaria de agradecer aos acadêmicos que estão participando, o Antônio Henrique e o Thiago Bezerra, e também principalmente ao professor Bruno, que dispõe um pouco do seu tempo para poder compartilhar todas as suas experiências que são enriquecedoras para a nossa formação acadêmica. Professor, gostaria de dizer alguma palavra? Queria agradecer também a vocês pelo convite, mesmo com as minhas limitações, tentar contribuir um pouco na formação de vocês, que ainda está no início, e dizer que essa opção que vocês fizeram da docência, e principalmente se ela se desdobrar no ensino especial, é muito gratificante. E ao mesmo tempo, ser professor é uma profissão que nos dá medo. Dá medo sim, porque a gente se confronta com as próprias limitações, uma formação precária, uma escola que às vezes não está toda engajada
para possibilitar o nosso trabalho. Nosso conteúdo é muito negligenciado pelas outras áreas, mas que acima de tudo é uma profissão muito gratificante, sem igual. Quer dizer, né, é muito enriquecedor para nós, enquanto seres humanos, estar trabalhando com eles ou com a docência no que a gente poderia dizer no ensino regular. E novamente agradecer. Nós que agradecemos. Estamos aqui com o nosso convidado especial. Corta! Eu vou lá pegar. Estamos aqui com o nosso convidado. Para apresentarmos esse tema a vocês, trouxemos um convidado Mas especial. qual o tema? Não tem que falar? Então, para tratar sobre esse tema, blá blá blá. Vai. Para apresentar melhor esse tema, acho que é melhor dar um tempo, né? Agora fica melhor pra edição, né, Thiago? Você falando não vai ter como editar, pô. Vem! Para dar continuidade. Não é para dar continuidade. Para abordar um pouco mais... São 1h40 que a gente tá aqui no Amor, olha aqui. Para abordar profundamente esse tema, estamos aqui com o nosso convidado especial. Eu vou falar tudo aí. Para abordar. Estamos aqui com o nosso convidado. Quer falar, Thiago? Fala, vem falar. Você faz o segundo bloco e eu faço o terceiro. Obrigado, gente. Obrigado. Pode pegar. Já tá. Isso vai pra edição. Obrigado, gente. Obrigado. Nosso convidado especial. Tá bom. Acho que a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Direcionado. Queria tanto o povo. Será que dá pra continuar a resposta a partir dali? Continue. Obrigado, gente. Obrigado. Então, professor Bruno, nesse cenário. Cri, corta! O barco tá rodando, gente! Do mar. Ei, nós vamos ter que parar um pouquinho, não vai dar feio. Pode ir. Tá filmando já. Então, é isso aí. Obrigado, galera. Até a próxima. Eden Garden, eventos e fotografia. Você faz parte dessa criação.